Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, vou trazer para vocês a série O Grande Conflito, capítulo 29, A Origem do Mal. Antes de eu falar sobre este assunto, que era que a serva do Senhor Ellen G. White declarou, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receber o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Antes de eu falar desses assuntos, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor chegou, meu Pai. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu for declarar essas palavras do Senhor aqui no livro Grande Conflito, Senhor, meu Deus. Que o Senhor inspirou a serva do Senhor Ellen G. White. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos para que eu possa expressar essas palavras. Faça-me de mim o seu servo, para que ela possa mostrar para todas as pessoas, nações e línguas, para que elas possam saber do grande conflito. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A origem do mal. Para muita gente, a origem do pecado e a razão de sua existência são motivo de grande perplexidade. Vem a obra do mal com seus terríveis resultados de infortúnios e desolação e questionam como tudo isso possa existir sob o domínio de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis um mistério para o qual não encontram explicação. E em sua incerteza e dúvida ficam cegos para as verdades plenamente reveladas na palavra de Deus, e que são essências à salvação. Existem aqueles que, em suas investigações concernentes à existência do pecado, esforçam-se por sondar aquilo que Deus nunca revelou. Daí não encontrarem solução qualquer para suas dificuldades. Os que são movidos por uma disposição para a dúvida e constatação apegam-se a isso como escusa para rejeitar as palavras dos escritos sagrados. Outros, no entanto, falham na obtenção de um entendimento satisfatório concernente ao grande problema do mal, devido ao fato de a tradição e a má interpretação terem obscurecido o ensino das Escrituras relativo ao caráter de Deus, à natureza de seu governo e aos princípios de seu tratamento com o pecado. É impossível explicar a origem do pecado de modo a fornecer razões para sua existência. Todavia, bastante se pode compreender em relação à sua origem, tanto quanto a sua disposição final para que se torne plenamente manifesta a justiça e a benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de não ter sido Deus, de modo algum responsável pela entrada do pecado, e de que não houve qualquer retirada arbitrária da graça divina, nem deficiência no governo divino, para que se desse ocasião ao levante da rebelião. O pecado é um intruso para cuja presença nenhuma razão pode ser dada. É misterioso e inexplicável. Escusá-lo equivale a defendê-lo. Pudesse ser achada alguma desculpa para o seu surgimento, ou ser apresentada a causa de sua existência, e ele deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é aquela dada na palavra de Deus, isto é, quebrantamento da lei. Ele é a operação de um princípio em guerra com grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Antes da manifestação do mal havia paz e alegria por todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo e era imparcial o amor de uns para os com os outros. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era com o Eterno Pai. Um em natureza, caráter e propósito,
o único ser em todo o universo que poderia entrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Mediante Cristo, o Pai trabalhou na criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas que nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Colossenses capítulo 1, verso 16. A Cristo, tanto quanto para com o Pai, todo o céu dedicava a lealdade. Como a lei do amor é o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados depende de uma perfeita harmonia, com grandes princípios de justiça. Deus deseja que de todas as suas criaturas serviço de amor, a homenagem que se origem de apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em obediência forçada, e a todos concede vontade livre para que possam render-lhe serviço voluntário. Houve, porém, alguém que preferiu corromper esta liberdade. O pecado originou-se com aquele que, depois de Cristo, havia sido o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Antes de sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridores, santo e imaculado. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 15. Lúcifer poderia haver permanecido no favor de Deus, ser amado e honrado por toda a hoste angélica, exercendo suas nobres faculdades para abençoar outros a glorificar o seu Criador. Mas diz o profeta: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Ezequiel capítulo 28, verso 17. E até nos dias de hoje. Cara, isso foi bem lá no começo, antes da criação. E tem pessoas hoje que se acham, cara, no mercado financeiro, no mercado de trabalho, que acham que estão sendo elogiados pelo patrão, que estão sendo elogiados pela mídia, que acha-se que eu sou melhor que todos, que eu sou melhor do que todo mundo. E não é. Somos iguais uns aos outros. Somos iguais aos outros, às outras pessoas. Fizemos as mesmas necessidades. Agora, sofremos, alegramos. Agora se sente mais. Essa pessoa se sente mais do que as outras. Foi que Lúcifer fez. Por formosura que ele tinha. Por ser querubim. O mais belo que tinha. Se achou-se que era melhor do que o Criador. Que era melhor que Deus. Ele se rebelou contra ele. Pouco a pouco, Lúcifer veio a conceder-se com desejo de exaltação própria. Estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, e tu dizias: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel capítulo 28, verso 6, e Isaías capítulo 14, versos 13 a 4. Quer dizer, ele não falou para Eva, a Eva falou assim: mas Deus falou para nós, se a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai morrer. Certamente não morrerás. Vocês, se comer da fruta, vocês serão semelhantes a Deus. Vocês vão enxergar além mais do que Deus enxerga. Quer dizer, que ele está falando aqui, que ele era semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, ia se igualar a Deus. Ninguém se iguala a Deus. Todos nós somos servos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E por isso que devemos de adorar a Deus. Prestar culto a Deus.
Em lugar de buscar tornar Deus supremo nas afeições e lealdade de suas criaturas, foi empenho ingente de Lúcifer conquistar o seu serviço e homenagem para si mesmo, cobiçando a honra que o infinito Pai conferiria a seu filho. Este príncipe angélico aspirou o poder que era exclusiva prerrogativa de Cristo. Todo o céu se regozijava em refletir a glória do Criador e proclamar seu louvor. E enquanto Deus foi assim honrado, tudo era paz e alegria. Mas uma nota discordante frustrava agora as harmonias celestiais. O serviço de exaltação do eu, contrários ao plano do Criador, despertavam maus pressentimentos nas mentes para as quais a glória de Deus era suprema. Os concílios celestiais apelaram a Lúcifer. Aquelas mentes para as quais os concílios celestiais apelaram a Lúcifer, tá certo? O Filho de Deus apresentou-lhe a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a sagrada e imutável natureza de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu, e afastando-se dela, Lúcifer desonraria ao seu Criador, trairia a ruína sobre si. Mas a advertência feita com infinito amor e misericórdia unicamente despertou um espírito de resistência. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e tornou-se mais determinado. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não foram apreciadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Ele se gloriava em seu resplendor e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pela hoste celestial. Anjos deleitavam-se em executar suas ordens, e ele estava revestido de sabedoria e glória acima de todos eles. Todavia, o Filho de Deus era reconhecido soberano do céu, e em poder e autoridade com o Pai. Cristo participava de todos os conselhos de Deus, enquanto a Lúcifer não era assim permitido penetrar nos propósitos divinos. Questionava o poderoso anjo: por que deveria Cristo ter a supremacia? Por que é ele assim honrado acima de Lúcifer? Quer dizer, ela ficava questionando, que era para os outros anjos. Ela ficava chorando, né, como se diz, né? Ficava, como se diz assim, era contrariado. Deixando seu lugar de imediata presença de Deus, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos, atuando sob um misterioso segredo e ocultando por algum tempo seu real propósito sob a aparência de reverência a Deus. Esforçou-se por despertar insatisfação com relação às leis que governaram os seres celestiais, sugerindo que elas impunham desnecessárias restrições. Considerando os seres eles constituídos de natureza santa, insistia que os anjos deveriam obedecer aos ditames de sua própria vontade. Procurou atrair as simpatias para si, apregoando que Deus o tratara de maneira injusta ao conferir suprema honra a Cristo. Sustentava que, ao inspirar maior poder e honra, não tinha em vista a exaltação própria, mas buscava assegurar liberdade para todos os habitantes do céu, para que por esses meios pudessem eles atingir um estado mais elevado de existência. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Lúcifer. Esse não foi imediatamente destituído de sua posição elevada, quando a princípio concedeu-se com espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas reivindicações diante dos anjos fiéis. Durante muito tempo foi ele mantido no céu. Repetidamente foi-lhe oferecido o perdão, sob condição de arrependimento e submissão. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam endear foram feitos no intuito de convencê-lo de seu erro. O espírito de descontentamento nunca havia sido conhecido no céu. O próprio Lúcifer não conseguiu ver, no início, para onde estava se dirigindo, não compreendia a verdadeira natureza de seus sentimentos, mas sendo-lhes mostrado que seu descontentamento não tinha razão de ser, Lúcifer ficou convencido de que estava em erro, de que as reivindicações divinas eram justas e de que deveria reconhecê-las perante todo o céu.
Houvesse ele feito isso e poderia salvar a si mesmo e a muitos anjos. Essa altura ele ainda não havia descartado totalmente sua fidelidade para com Deus. Embora houvesse perdido sua posição de querubim cobridor, todavia, se estivesse disposto a retornar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e ficando satisfeito em preencher o lugar apontado para ele em seu grande plano, teria sido reintegrado em seu ofício. Mas o orgulho impediu-o de submeter. Persistentemente defendeu sua própria conduta, defendendo o argumento de que não havia necessidade de arrependimento, e então mergulhou completamente na grande controvérsia contra o seu Criador. Todas as faculdades de sua mente privilegiada foram então empregadas na obra do engano com o propósito de obter a simpatia dos anjos, que haviam estado sobre o seu comando. O próprio fato de ter Cristo advertido e aconselhado esse exaltado anjo foi deturpador, com o intento de servir aos seus desígnios traidores. Aqueles cuja extreminosa confiança os ligava mais estreitamente a ele. Satanás representou haver sido injustamente julgado. Argumentou que sua posição não foi respeitada e que sua liberdade sofreu cerceamento. Da adulteração das palavras de Cristo, passou à prevaricação e falsidade direta, acusando o Filho de Deus de tentar humilhá-lo diante dos habitantes do céu, e a todos aqueles que não pode subverter a atrair para o seu lado, acusou de indiferença para com o interesse dos seres celestiais. A própria obra que ele mesmo estava fazendo, lançou-se sobre os que permaneciam fiéis a Deus. E a fim de defender a acusação de injustiça da parte de Deus para com ele, valeu-se da deturpação das palavras e de atos do Criador. Era sua tática causar perplexidade aos anjos mediante sutis argumentos referentes aos propósitos divinos. Tudo o que era simples ele cercava de mistério, e por meio da astuciosa perversão lançava dúvidas sobre as mais claras declarações de Deus. Sua exaltada posição e então íntima ligação com a divina administração dava grande força às suas argumentações, e muitos foram introduzidos a se unirem a ele em rebelião contra a autoridade do céu. Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante a sua obra até que o espírito de desafeição amadurecesse em ativa revolta. Isto era necessário para que os seus planos fossem plenamente desenvolvidos, a fim de que sua verdadeira natureza e tendência pudesse ser vista por todos. Como querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seres celestiais. Sua influência sobre eles era forte. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas que os de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que, se ele pudesse levar aos anjos do céu a rebelião, poderia também fazê-lo com outros mundos. Ele havia apresentado astuciosamente seu lado da questão, empregando sofimas e fraude para garantir o alcance de seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande, e disfarçando-se sobre o manto da falsidade, pode conseguir vantagem. Mesmo os anjos leais não poderiam discernir plenamente seu caráter, ou ver para onde sua obra estava se dirigindo. Satanás havia sido altamente honrado e todos os seus atos foram tão envolvidos em mistério que era difícil expor aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. Antes que desenvolvesse completamente o pecado, não apareceria em sua verdadeira malignidade. Até ali ele não acontecerá no universo de Deus, e os seres santos não tinham qualquer concepção de sua natureza e perversidade. Não podiam discernir as terríveis consequências que resultariam em pôr de lado a lei divina. Satanás tinha a princípio ocultado sua obra sobre uma ardilosa profissão de lealdade a Deus. Afirmava que procurara promover a honra de Deus, a estabilidade de seu governo e o bem de todos os habitantes do céu.
enquanto instigando e descontentamento no espírito dos anjos suas ordens, ele astuciosamente fazia com que parecesse buscar remover a insatisfação. Quando insistia em que deviam ser feitas mudanças na ordem e nas leis do governo de Deus, era sobre a alegação de serem elas necessárias à preservação da harmonia no céu. Em seu trato com o pecado, Deus podia apenas empregar a justiça e a verdade. Satanás podia utilizar aquilo que Deus não se valeria, adulação e engano. O inimigo buscara falsificar a palavra de Deus e representar falsamente seu plano de governo perante os anjos, dizendo que o Senhor não era justo em prolongar leis e regras aos habitantes do céu, que ao extingir submissão e obediência de suas criaturas, estava simplesmente buscando exaltar a si mesmo. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e também de todos os mundos criados, que o governo de Deus é justo e a sua lei é perfeita. Satanás tinha feito parecer que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e o seu objetivo real deveriam ser entendidos por todos. Satanás atribuiu a discórdia que o seu próprio comportamento havia causado no céu e a lei e ao governo de Deus. Declarou ele que se de todo o mal era resultado da administração divina. Argumentou ser seu objetivo aprimorar os estatutos de Deus. Assim sendo, era necessário que ele demonstrasse a natureza de suas reivindicações e o efeito de suas alegadas mudanças na lei divina. A sua própria obra deveria condená-lo. Satanás afirmou desde o início não estar em rebelião. Todo o universo deveria contestar o desmascaramento do enganador. Mesmo quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu a Satanás. Uma vez que apenas o serviço de amor pode ser aceitável a Deus, a lealdade de suas criaturas devem apoiar-se na convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequências do pecado, não poderiam ter entendido na ocasião a justiça e misericórdia de Deus na eventual destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente eliminado da existência, e teriam servido a Deus mais por temor do que por amor. A influência do enganador não teria sido totalmente destruída, e nem o espírito de rebelião totalmente erradicado. Deus permitiria que o mal maturasse integralmente, para o bem do universo inteiro, através dos séculos intermináveis. Devia Satanás desenvolver mais completamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas por todos os seres criados, sobre sua verdadeira luz, que a justiça e a misericórdia de Deus e a imutabilidade de sua lei pudessem para sempre postas além de toda dúvida. A rebelião de Satanás deveria ser por todas as eras vindouras uma lição para todo o universo, um testemunho perpétuo da natureza e terríveis resultados do pecado. Os resultados do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, haveriam de mostrar o qual fruto de se pôr de lado a autoridade divina. Atestariam de sua existência do governo de Deus e de sua lei depende o bem-estar de todos os seres que ele criou. Desse modo, a história da terrível experiência de rebelião deveria ser uma perpétua salvaguarda a todas as santas inteligências, impedindo-as de serem enganadas quando a natureza da transgressão, e livrando-as de cometerem pecado e sofrerem sua punição. Até o término do conflito no céu, o grande usurpador continuou a justificar-se. Quando foi anunciado que ele e todos os seus simpatizantes deveriam ser expulsos das moradas e de felicidades celestes, o líder rebelde declarou atrevidamente seu desprezo pela lei do Criador. Repetiu sua alegação de que os anjos não necessitam ser controlados, mas que deveriam ser deixados livres para seguir sua própria vontade, a qual sempre os conduziria retamente. Denunciou os estatutos divinos com restrição à sua liberdade, declarando ser seu propósito obter a revogação da lei. Disse ainda que, livres dessa restrição,
as hostes celestiais poderiam atingir um mais exaltado e glorioso estado existencial. No mundo de hoje, cara, se você vai na igreja, cara, se você anda com a Bíblia Sagrada, cara, pessoas vêm até você e falam: que besteira que você está fazendo, que bobeira. Cara, deixa isso, cara, e vem viver a vida. Cara, a vida é tão bela e plena. Cara, venha viver. Cara, vamos lá no bar beber. Cara, vamos lá na biqueira usar droga. Ah, vamos lá, cara, muito mais benéfico, cara, do que você ir para a igreja. Cara, carregar a Bíblia Sagrada. Cara, viva a vida. Cara, isso é besteira. Cara, é uma fala de Satanás. Cara, que falou para os anjos. Cara, para os anjos não ser controlados. Cara, e viver, cara, própria sua vontade. Cara, de ir retamente. Quer dizer, acontece no mundo de hoje. Era besteira isso. Cara, vive a vida. Cara, você perdeu muito tempo de sua vida indo na igreja. Cara, vive a vida. Denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade, declarando ser de seu propósito obter a revogação da lei. Disse ainda que, livres dessa restrição, as hostes celestiais poderiam atingir um mais exaltado e glorioso estado existencial. De comum acordo, Satanás e suas hostes lançaram totalmente a culpa de sua rebelião sobre Cristo, declarando que se eles não houvessem sido acusados, não teriam se insurgido. Assim, inflexíveis e desafiadores em sua deslealdade, procurando em vão derrubar o governo de Deus, protestando com blasfêmias haverem sido vítimas inocentes de um poder opressor. O arquibele de seus simpatizantes foram afinal expulsos do céu. O mesmo espírito que originou a rebelião no céu ainda impele a rebelião na terra. Satanás tem adotado para com os homens a mesma política seguida em relação aos anjos. Seu espírito agora impera sobre os filhos da desobediência. A exemplo dele, os homens buscam romper com as imposições da lei de Deus e prometem liberdade por meio da transgressão de seus santos preceitos. A reprovação do pecado ainda desperta o espírito de ódio e resistência. Quando as mensagens divinas de advertência são dirigidas à consciência, Satanás leva os homens a buscarem simpatia de outros para com seus rumos pecaminosos. Em lugar de corrigirem seus erros, aborrecem-se contra aquele que os reprova, como se ele fosse a causa da dificuldade. Desde os dias do justo Abel até o nosso tempo, tal é o espírito que tem sido manifesto para aqueles que se atrevem a condenar o pecado. Pela mesma deturpação do caráter divino que empregou no céu, fazendo com que Deus fosse visto como tirano e intransigente, Satanás induziu os homens a pecar, e tendo sido bem-sucedido em seu propósito, declarou que as injustas restrições de Deus haviam levado-os à queda do homem, assim como haviam produzido sua própria rebelião. Mas o próprio Eterno proclama o seu caráter. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo capítulo 34, versos 6 a 7. Ao banir Satanás do céu, Deus declarou sua justiça e manteve a honra de seu trono. Mas quando o homem pecou por ceder aos enganos desse espírito apóstata, Deus deu a evidência de seu amor oferecendo seu Filho unigênito para morrer pela raça decaída. O caráter de Deus é revelado na expiação. O poderoso argumento da cruz demonstra a todo o universo que o caminho do pecado escolhido por Lúcifer jamais poderia ser atribuído ao governo divino. No conflito entre Cristo e Satanás durante o mistério terrestre do Salvador, o caráter do grande enganador foi desmascarado. Nada poderia tão eficazmente ter erradicado a Satanás as afeições dos anjos celestiais e de todo o universo leal, como fez sua cruel peleja contra o Redentor do mundo. A audaz blasfêmia de sua presunção exigindo que Cristo lhe rendesse homenagem
Sua vaidosa ousadia ao levá-lo ao cume da montanha e o pináculo do templo, o malicioso intento que transpareceu sua insistência para que o nosso Senhor se lançasse de vertiginosa altura, infatigável malícia que o atacava de um lugar a outro, inspirando o coração dos sacerdotes e o povo a rejeitarem seu amor, e o brado final: crucifica-o, crucifica-o. Tudo isso despertou o espanto e a indignação do universo. Foi Satanás que instigou a rejeição de Cristo por parte do mundo. O príncipe do mal exerceu todo o seu poder e perspicácia a fim de destruir Jesus, pois viu que a misericórdia e amor do Salvador, sua compaixão e eterna doçura estavam representando ao mundo o caráter de Deus. Satanás opunha-se a cada afirmação que o Filho do Homem fazia, e empregava homens como seus agentes para encher a vida do Salvador de sofrimento e tristeza. O sofisma e falsidade pelos quais procurará embaraçar a obra de Jesus, o ódio manifesto pelos filhos da desobediência, suas cruéis acusações contra aquele cuja vida era de bondade sem precedentes, tudo procedia de um arraigado e profundo desejo de vingança. Os reprimidos fogos da inveja, a maldade do ódio e vingança irromperam no Calvário contra o Filho de Deus, enquanto todo o céu observava a cena em silente horror. Quando o grande sacrifício foi consumado, Cristo ascendeu ao céu, recusando a adoração dos anjos até que houvesse apresentado o pedido: aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam. João capítulo 17, verso 24. Então, com inefável amor e poder, veio a resposta do trono do Pai, e todos os anjos de Deus ao adorarem. Hebreus capítulo 1, verso 6. Mancha alguma pairava sobre Jesus. Sua humilhação findara, seu sacrifício estava consumado, e foi-lhe dado um nome acima de todo nome. Agora a culpabilidade de Satanás se mostrava então sem qualquer escusa. Havia revelado o seu verdadeiro caráter como mentiroso e assassino. Ficou patente o mesmo espírito com o qual ele governará os filhos dos homens que estavam sobre o seu poder, o qual teria manifestado se lhe houvesse sido permitido controlar os habitantes do céu. Pretendeu mostrar que a violação da lei de Deus trairia liberdade e exaltação. O que se viu, contudo, foi degeneração e servidão. As mentirosas denúncias de Satanás contra o caráter e o governo divinos aparecem sob sua verdadeira luz. Acusar a Deus de buscar meramente a exaltação de si mesmo ao requerer submissão e obediência de suas criaturas, e declara que, enquanto o Criador exigia a abnegação de todos os outros, ele próprio não a praticava e não fazia qualquer sacrifício. Agora ficou mais que claro que o governo do universo para a salvação da decaída e pecaminosa raça fez o maior sacrifício que o amor poderia empreender, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Viu-se também que, enquanto Lúcifer abriria a porta para a entrada do pecado por causa de seu desejo de honras e supremacia, Cristo, para destruir o pecado, humilhará-se e tornar-se obediente até a morte. Deus havia manifestado sua aversão aos princípios da rebelião. Todo o céu viu sua justiça revelada tanto na condenação de Satanás como na redenção do homem. Lúcifer declara que sua lei de Deus fosse imutável e sua penalidade não pudesse ser retroagida. Todos os transgressores deveriam ser excluídos para sempre do favor do Criador. O maligno argumentará que a raça pecadora havia se consolado muito além do alcance da redenção e era, por conseguinte, sua legítima presa. Mas a morte de Cristo era um argumento irrefutável em prol do homem. A penalidade da lei incidiu sobre aquele que era igual a Deus, e o homem ficou livre para aceitar a justiça de Cristo e, por uma vida de penitência e humilhação, pode triunfar como o Filho de Deus vitoriou-se sobre o poder de Satanás. Assim, Deus é justo e justificador de todos aqueles que têm fé em Jesus. Com certeza. Mas não foi meramente para levar a cabo da redenção do homem que Cristo veio à terra para sofrer e morrer. Veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa.
não somente para que os habitantes deste mundo pudessem apreciar a lei como ela deve ser apreciada, mas para demonstrar a todos os mundos do universo que a lei de Deus é imutável. Pudessem seus reclamos ser postos de lado, e o Filho de Deus não necessitaria depor sua vida para expiar a violação dos santos preceitos. A morte de Cristo provou-se ela inalterável, o sacrifício para o qual o infinito amor impeliu o Pai e o Filho de modo que os pecadores pudessem ser redimidos. Demonstra todo o universo, e tão somente esse plano expiatório foi suficiente para realizar que a justiça e misericórdia são o fundamento da lei e do governo de Deus. Na execução final do juízo, a comprovar-se a mais uma vez que não existisse causa alguma para a existência do pecado, quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás: por que te rebelastes contra mim, e roubastes de mim os súditos de meu reino? O originador do mal não poderá emitir resposta alguma. Toda a boca fechar-se-á, e todas as hostes rebeldes ficarão sem fala. A cruz do Calvário, enquanto declara a imutabilidade da lei, proclama ao universo que o salário do pecado é a morte. No brado excusiante do moribundo Salvador, está consumado. Soou o veredito de morte para Satanás. A grande controvérsia que durante tanto tempo esteve em curso foi então decidida, e conformou-se a erradicação final do mal. O Filho de Deus transpôs os portais da tumba, a fim de que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14. O desejo de exaltação própria de Lúcifer levará-o a dizer: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, declara Deus, e te tornei em cinza sobre a terra, e nunca mais serás para sempre. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14, Ezequiel capítulo 28, versos 18 e 19. Quando vier aquele dia ardendo como forno, todos os soberbos e de todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os brasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Malaquias capítulo 4, verso 1. O universo todo se tornará testemunha da natureza e resultados do pecado, e seu definitivo extermínio, que no início teria produzido temor nos anjos e desonra a Deus, vindicará agora seu amor e estabelecerá sua honra perante todo o universo de seres que se deleitam em fazer a sua vontade, e em cujo coração está a sua lei. Nunca mais o mal haverá de se manifestar, diz a palavra de Deus. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum capítulo 1, versículo 9. A lei de Deus que Satanás titulara de jugo de servidão será venerada como a lei da liberdade. Uma criação testada e provada nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi plenamente manifesto perante eles, como expresso de amor insondável e infinita sabedoria. Essa foi a lição, capítulo 29, a origem do mal. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo, para que pudesse explicar essa origem do mal para as pessoas, para não acusar mais a Deus, e sim acusar a Satanás por se desviar da palavra. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estava comigo. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!